Ok. Mais uma vez, então, sejam bem-vindos todos. Iniciamos aqui também agora a gravação dessa livebook, né? O que é a livebook? Então, é uma mistura dessa live interativa, onde vocês que estão aqui participando comigo hoje conseguem interagir comigo, e de um e-book. Mas um e-book extremamente bem feito, aí, onde eu realmente busco informações bastante valiosas para todos vocês, para que vocês fiquem bastante satisfeitos realmente com esse conteúdo, para que para que esse e-book seja interativo também e vocês consigam, além de ler as informações, buscar vídeos que eu gosto, artigos que eu gosto. Então, tudo isso está incluso aqui já nesse e-book para vocês. Tá legal, pessoal? Para aqueles que não me conhecem, então vamos passando aqui. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor André Albuquerque, a maioria já me conhece aí das redes sociais, principalmente da rede do Instagram. Tenho dado vários cursos pelo Brasil e, inclusive, vários de vocês já me assistiram, né? Já me assistiram e outros já fizeram até outras live books. Algumas pessoas me perguntaram se eu farei de joelho, e inclusive eu já fiz de joelho e farei novamente no ano que vem. Tá? Espero que todos vocês possam também participar. Bom, dentro dessa proposta aqui da coluna, a gente precisa primeiro falar sobre essa estrutura lindíssima que é a nossa estrutura da coluna vertebral. E aqui o e-book ele fala justamente sobre esta parte, não é verdade? A parte onde a coluna vertebral ela possui alguns movimentos, que obviamente nós fazemos esses movimentos durante o nosso dia a dia, movimentos como uma flexão, movimento como rotação, e aqui tem outros movimentos de flexão lateral, extensão, mas eu diria para todos vocês que quando sobrecarregada essa coluna, a função principal dos músculos que ali estão, das fáscias, dos ligamentos, dos tendões que ali estão todos, é a de estabilização da coluna. Então, nessa primeira parte que eu falo justamente sobre isso. A nossa coluna como essa função de estabilização em alguns momentos, momentos de mobilização. Tá? Estabilização e mobilização. Agora, o segredo é quando eu vou fazer um e quando eu vou fazer outro. Quando eu estou com a minha coluna estável e eu vou sobrecarregá-la, é muito interessante que ela seja mantida em suas posições anatômicas. Então aqui a gente tem um desenho muito de fácil entendimento, obviamente, onde quando eu falo sobre a coluna neutra, é nessa posição, ou com as suas curvaturas fisiológicas naturais. Então eu vou até colocar aqui um destaque no meu mouse. Dê uma olhada. Agora eu acho que pode facilitar aí para vocês. Deixa eu até ver aqui na minha... agora ele ficou com a pontinha vermelha. E aqui eu tenho, então, escrito justamente que a posição neutra ou das curvaturas fisiológicas naturais, quando ela está respeitada, os seus discos intervertebrais, eles são mais propícios a absorver as sobrecargas que estão sendo ali aplicadas. Como assim, professor? O que você está querendo dizer? Então, vamos lá. Vou pegar aqui agora essa minha estrutura, olha, trazer aqui um pouco para vocês. Eu estou querendo dizer que o seu disco, essa estrutura passiva que é o disco, imagine então que um disco intervertebral ele é muito diferente, toda a sua estrutura, sua composição, de um músculo, por exemplo. Quando nós fazemos um exercício para um grupo muscular, obviamente que esse grupo muscular, esses músculos, eles têm uma capacidade de regeneração muito mais rápida do que um disco intervertebral. Por quê? Porque há uma essência aí no músculo que é a vascularização dele. Enquanto no seu disco intervertebral, até é infeliz aqui nesse caso, essa construção aqui, esse esqueletinho feito, porque eles colocam o disco intervertebral vermelho, mas na verdade o seu disco intervertebral ele é branco, ele é cartilaginoso. E se ele é branco, obviamente não tem o fluxo sanguíneo, não tem a vascularização. E por isso ele tem uma difícil regeneração. Então,
que eu estou querendo já introduzir aqui dentro desse conceito de biomecânica da coluna? Você entender a estrutura para a gente conseguir colocar na prática os próprios exercícios. E, inclusive, um pouco dos mitos que eu quero passar para vocês daqui a pouco. A gente tem falado muito sobre coluna e, inclusive, né, em vários cursos eu tenho que, por muito tempo, ficar... às vezes eu dou cursos aí onde 4 horas eu falo apenas de coluna. E tem muitas características da coluna que elas precisam ser respeitadas. E pelo tempo que eu tenho estudado e por tudo que eu tenho estudado em relação à biomecânica da coluna, eu percebo que a gente tem errado muito na prescrição de exercícios quando se fala de saúde da coluna e de fortalecimento dos músculos que ali estão. Bom, inicialmente, coluna neutra, assim como eu estou falando, a importância dela ser mantida nessas curvaturas que nós mostramos aqui em cima, né? Ou seja, a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose pélvica, né? Que ela é mais fixa, não tem como você alterar muito nessa posição, já que as vértebras ali, no caso do sacro e cóccix, são fixas, mas também tem essa curvatura importante de ser mantida. Bom, o que eu destaco ali em verde, veja só, são inúmeras as variáveis que aumentam ou diminuem o risco de uma futura lesão, como a genética, atividade laboral, lesões anteriores, etc. Por quê? Porque acima disso aqui também eu pergunto, né? As pessoas falam assim, tá, professor, mas você está querendo me dizer então que quando eu vou sobrecarregar a minha coluna, você falou que é interessante que ela esteja estável. Mas qual que é essa intensidade dessa sobrecarga, né? Qual que é esse volume necessário para que ela esteja realmente neutra, numa posição neutra? Aí eu vou falar para você que isso é muito difícil de passar. Que caso eu soubesse esse momento exato, o quanto é para cada um, nossa, eu estaria multimilionário nesse momento. Por quê? Porque cada um, obviamente, de nós, temos fatores que predispõem, de repente, uma lesão. Por exemplo, aí no caso, vamos falar bastante sobre hérnia de disco, inclusive, né, lá no final tem as lesões mais frequentes. Hérnia de disco, né, uma lesão que é muito complicada, grande parte delas acometem a região lombar e fazem com que as pessoas fiquem, obviamente, né, com muitas dores e faltem ao trabalho e deixem de fazer atividades do dia a dia. Agora, quando eu vou desenvolver uma hérnia, professor? Aí essa resposta, obviamente, ela é praticamente impossível de ser dada. A questão é, existem várias variáveis que predispõem você a fazer uma lesão desse tipo, só que a gente tem percebido que mecanismos de lesão, como, exemplo, movimentos repetitivos de flexão e extensão da coluna com sobrecarga, eles têm aumentado o risco de lesão, o risco de desenvolver uma hérnia de disco. Agora, o quanto é essa sobrecarga, ou quantos movimentos precisam ser feitos, a gente vai discutir daqui para frente também. Legal? Por enquanto, tudo em ordem, tudo certinho. Podem, se vocês quiserem também digitar ali alguma coisa, podem digitar, o Júnior vai passando aqui para mim também, fica fácil aqui da gente interagir. Legal? Bom, e aí, aqui já é uma parte bastante interessante do próprio e-book, que vocês, nesse sinalzinho aqui, que é um sinal de link, esse sinal de link aqui, ele leva vocês a esse artigo que aqui está, olha, Marshall e McGill, 2010. Perdão. Então, se você clicar aqui, eu vou até clicar para vocês verem, visualizarem esse primeiro, eu cliquei, agora eu vou colocar aqui, vou compartilhar essa outra tela que apareceu aqui para mim. Deixa eu compartilhar aqui, essa nova tela. Pronto. Aí para vocês, quando vocês clicam naquele link, você tem acesso a essa tela aqui, que vai te levar a esse link que aqui está também. Você clicando nesse link aqui que eu estou mostrando para vocês, olha que maravilha. O artigo aqui, onde eu estou falando ali, no próprio e-book. Tá o artigo aqui para vocês, caso vocês queiram também tirar uma dúvida, estudar essa parte. Tem até aqui umas partes que estão
marcadas ali, porque eu acabei estudando esse artigo também, eu acabo marcando algumas coisas. Legal, pessoal? Então, fica aí, sempre quando tiver esse sinalzinho de link, clica que você vai ter acesso, então, a um pouco mais desses materiais. Beleza? Retornando aqui, então, ao nosso e-book. Ótimo. Vamos lá, então. Tornando ao nosso e-book aqui, chegamos então nessa parte onde eu sempre tenho uma parte um pouco mais destacada, né, dentro dessas frases aí, que nos auxiliam a até relembrar um pouco desse conteúdo, né? Então, aqui fica mais uma vez a importância da consciência e responsabilidade de nós, profissionais da saúde. Eu falo profissionais da saúde porque eu falo muito para profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos. Então, todos nós somos profissionais da saúde. E a nossa importância na correção e proteção da estrutura da coluna do seu cliente em todos os exercícios. Por quê? Porque eu não sei qual é a real situação de um disco. Eu não tenho possibilidade de visualizar esse disco para saber se a lesão vai ser daqui um mês, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 20 anos, ou se essa pessoa não vai ter lesão nunca. A gente não tem essa visão de raio-x onde você consegue, né, ficar visualizando dia após dia como estão as estruturas internas. Então, na minha opinião, o que nós precisamos fazer enquanto profissionais da saúde? Nós precisamos, justamente, tomar o máximo de cuidado, o máximo de prevenção e evitar justamente os mecanismos de lesão. E é isso, então, que nós vamos visualizar agora em relação aos próprios exercícios, né? Então, que exercícios eu preciso fazer, professor? Que exercícios são interessantes, né? Quando eu vou fazer mobilidade, quando eu vou fazer estabilidade? Que essa parte já falei para vocês, da questão da regeneração dos tecidos moles, ali no caso dos discos intervertebrais, que são cartilaginosos. E, então, quando nós vamos então chegar agora nessa parte da estrutura ou da estabilização, ou até da movimentação da sua coluna, é muito importante a gente falar sobre o core. Core, obviamente, que todos vocês que aqui estão já me assistindo já ouviram falar sobre o core, que é esse conjunto de músculos localizados na região abdominal, lombar. Alguns autores incluem alguns músculos da região pélvica. Eu prefiro não fazer um apanhado tão grande de músculos. Eu prefiro direcionar ele principalmente para os músculos que aqui estão. São músculos aqui abaixo. Esses músculos que aqui estão são músculos do reto do abdômen, por exemplo, oblíquos, eretores da coluna e transverso do abdômen. Músculos realmente mais centrais, ok? Mas voltando aqui, o que eu estou falando sobre o core principalmente, e a sua importância na manutenção da postura neutra da coluna, né? E aqui nós temos também, vejam só, eu tenho mais um link aqui, onde vai trazer para vocês esse artigo aqui, olha, de Wick e colaboradores, de 1999, um artigo também muito interessante. E aqui nesse outro lado temos um linkzinho de vídeo, tá? Da mesma maneira, clicou aqui, esse eu vou mostrar para vocês porque eu acho muito interessante. Clicou aqui nesse vídeo, vai te trazer aqui para o YouTube. Vou compartilhar agora aqui a tela do YouTube com vocês. E esse aqui, esse senhor que vai aparecer daqui a pouco aqui, ele estão escutando bem? Está com o som. Deixa eu tirar aqui o som. Esse senhor que nos fala aqui, ele é chamado Stuart McGill. Para mim, ele é um dos maiores estudiosos de coluna, estudou e é professor da Universidade de Waterloo, no Canadá. Até está escrito aqui nesse momento. E ele estudou coluna a vida inteira, tem muitos livros sobre isso. E ele sugere aqui nesse livro que, ao invés de você fazer aquele abdominal que a moça estava fazendo ali, ele sugere como você fazer um abdominal para você não gerar riscos de lesão na sua coluna lombar. Ah, parece pouco, André, é pequeno esse movimento. Claro, aí ele está iniciando a proposta, né? Que é justamente você não ficar fazendo flexões da sua coluna lombar frequentemente. E aí ele sugere, olha, ele fala, não, por exemplo, não faça isso, né? Errado, wrong.
errado fazer isso. Então, qual que é a preferência dele? Que você trabalhe o core em estabilidade quando ele está sendo sobrecarregado. E aí tem outras sugestões, movimentando o cotovelo e por aí vai. Fica essa dica aí para vocês. Depois vocês podem assistir o vídeo novamente. Vou sair aqui, vou retornar aqui para o nosso e-book mais uma vez. E essa importância, então, da manutenção da postura neutra e de alguns exercícios, então, que o próprio Stuart McGill coloca como sendo excelentes para manutenção da saúde da sua coluna. Agora, vamos lá. O que eu estou querendo dizer com tudo isso para vocês? Vamos ver se a gente começa a entender aqui, porque eu, de repente, estou sendo muito superficial. Vou pegar aqui minha coluna agora, nesse momento. Estou querendo dizer o seguinte, pessoal. Coluna, por si só, o nome coluna, quando eu penso no próprio nome da nossa coluna, eu penso numa coluna de algum estabelecimento, de um edifício, alguma coisa assim. Pergunto para vocês, essa coluna de construção civil, ela é instável? Ela é pouco rígida? Não, não é verdade? Ela está recebendo bastante sobrecarga sobre ela. Então, essas estruturas dos prediais, por exemplo, elas, obviamente, essas colunas prediais, elas recebem bastante sobrecarga sobre elas, e elas, então, elas são muito rígidas, muito firmes, e na maioria das vezes até retificadas, para que essa energia toda fique em cima dessa base. Porém, a gente tem uma questão muito importante na nossa coluna vertebral, que ela não é retificada. Ela mantém essa estrutura ondulada. Por quê? Porque dessa maneira ela consegue dissipar mais as cargas incidentes sobre ela. Imagina que se a nossa coluna fosse reta, imagina como se ela fosse agora um cabo de vassoura. Se ela fosse um cabo de vassoura, você já percebeu que, obviamente, se você joga um cabo de vassoura no chão, com a ponta assim no chão, ele vibra inteiro, não é verdade? Por quê? Porque a energia da reação do solo incidindo sobre esse bastão, esse cabo de vassoura, faz ele vibrar de ponta a ponta, afinal, ele é uma linha reta. E o vetor de força de reação do solo, veja que isso é bastante biomecânica, e agora a gente estamos entrando na parte da física, também é em linha reta. Então ele passa por todo esse cabo da vassoura. Agora, veja, bem diferente da nossa coluna, nós temos uma estrutura levemente ondulada, como se fosse uma mola. O que acontece na mola, obviamente? Você dá um impacto nela, esse impacto ele não chega até o final da mola. Essa energia ela se dissipa, assim como na nossa estrutura da coluna. Então, se a energia já é dissipada, isso é muito bom para os discos, porque senão você acrescentaria qualquer sobrecarga aqui sobre a sua cabeça, sobre a sua região cervical, e a sua região lombar absorveria toda essa sobrecarga. Mas então a gente está vendo que essa estrutura ondulada faz com que a energia se dissipe na estrutura da coluna. Legal. Manter ela, então, nessa posição faz com que você absorva as energias nos seus discos intervertebrais. Porém, estamos falando aqui, eu tinha usado a analogia da coluna de prédios, para dizer que quando está sobrecarregada essas colunas, elas precisam estar rígidas, elas não podem estar molengas, né? Eu não posso colocar um bozu embaixo dessas estruturas e essa estrutura ficar balançando. Não, isso não é viável. Então o que você precisa? Por mais que essa estrutura já seja assim ondulada, o que você precisa fazer na sequência é estabilizá-la quando sobrecarregada. Quanto que é esse sobrecarregado? Já falamos anteriormente. Para cada um é uma quantidade diferente. O que eu prefiro fazer, vou falar já para vocês, eu, enquanto profissional da saúde, eu prefiro estabilizar a minha coluna com qualquer sobrecarga levemente significativa que eu estiver aplicando sobre a minha coluna ou sobre dos meus clientes. O que eu estou querendo dizer? Praticamente qualquer exercício que eu vá trabalhar, os músculos abdominais, lombares, eu prefiro que a minha coluna esteja estável. Eu sei que isso muda muito o que nós falamos hoje em dia sobre
Deixa eu ver, tá piscando aqui. Tem alguém querendo falar comigo? Ah, é só sobre as dúvidas de links, né, Júnior? Não é nada, né? Específico, né? Não é dúvida técnica. Eu tenho uma dúvida técnica. Tem? Qual que é a dúvida técnica? Mas para trabalhar a estabilização, não sobrecargas, e sim variação de tempo e tirar apoios. Está correto? Ah, legal. Então vamos lá, falando sobre isso então, né? Agora que o Vitor Bueno fez essa pergunta. Para a gente trabalhar a estabilização, a gente fazer uma variação, né, com o tempo ou tirando apoios, ou seja, diminuindo as bases de apoio, deixando mais instável o corpo como um todo. Claro, é legal fazer isso para a coluna, é muito, você instabiliza. Inclusive no vídeo que nós vimos agora há pouco, do próprio Stuart McGill, nós vimos que a pessoa estava com o cotovelo em cima da bola de pilates e que ela estava instável, na verdade. Então essa instabilidade gera uma necessidade de contração dos músculos do core. Só que observe que naquele próprio vídeo a moça estava com a coluna dela neutra, mantida as curvaturas fisiológicas naturais dessa coluna. Para quê? Para você conseguir distribuir melhor e absorver melhor as cargas sobre os discos intervertebrais. Lembre-se que o medo que eu tenho sobre a coluna é o medo de lesão no disco intervertebral. Esse é o principal. Por quê? Porque ele é uma estrutura cartilaginosa, ele demora para se regenerar. Às vezes, na verdade, ele tem difícil regeneração, ou quase nunca ele se regenera. Então, é uma estrutura que eu preciso tomar muito cuidado. Como que eu tomo cuidado? Através de tudo isso que eu estou falando para vocês. Veja só. Primeiro, manutenção das curvaturas fisiológicas quando eu mantenho uma sobrecarga. Eu não quero que você mantenha as suas curvaturas fisiológicas quando você vai fazer tudo, tá? Senão fica aquele vídeo que teve aí na internet aí. Cara, ele vai abrir uma gaveta, ele tem que fazer igual um robô, assim, para tentar manter as curvaturas fisiológicas da coluna. É óbvio que não é dessa maneira. A gente, no nosso dia a dia, a gente movimenta a coluna, inclusive eu estou falando aqui com vocês, estou movimentando a minha coluna, mas eu estou com o mínimo de sobrecarga, que é apenas o peso do meu corpo aqui, sem criar nenhum tipo de alavanca. E aí, para isso, obviamente, eu preciso de mobilidade, que era aquilo que nós falamos lá no começo, então. Mobilidade e estabilidade. Quando eu vou mobilizar, eu mobilizo muito a minha coluna no início do treino. O que eu faço? Movimentos de flexão lateral, movimentos de flexão anterior, de extensão, de rotação. Então eu faço todos esses movimentos, para dar mobilidade para minha coluna, porque nós sabemos que um corpo sem mobilidade, um corpo sem movimento, ele adoece. Então eu dou um movimento, mas só que isso é diferente de dar esse tipo de movimento quando eu estou gerando intensidade sobre ela. Veja só, eu sei que isso é difícil da gente falar, né? Eu estou falando aqui para bastante gente também, mas olha só o ponto onde eu estou querendo chegar aqui também. Estou querendo chegar no seguinte: as pesquisas atuais nos mostram que aumentou nos últimos 25 anos, aumentou cerca de 54%, então atenção para esse dado que eu estou falando para vocês, nos últimos 25 anos, um artigo ainda publicado esse ano, 2018, uma revisão mostrou que nos últimos 25 anos aumentou 54% o número de dores lombares na população mundial. Tá? Então, assim, um artigo que identificou, através de dados globais, qual que era a incidência de dores nas costas, dores lombares principalmente. E observou-se que tem aumentado 54% o número de dores e de queixas lombares. O que eu me pergunto, e eu quero agora te fazer um desafio a pensar um pouco fora da caixa, não vamos pensar no que a gente tem visto já há muito tempo, muitos anos a mesma coisa, tire, saia fora disso aí e vamos pensar agora de uma maneira um pouquinho diferente. Um dos primeiros exercícios que você pede, que eu sempre pedia também para os meus clientes fazerem quando eles chegavam na musculação, se é um exercício abdominal, eu pedia para ele fazer aquele exercício de abdominal solo, né? Então a pessoa deitava no solo e aí punha a mão na cabeça ou cruzava a mão no peito e fazia os movimentos de flexão e extensão da coluna. Pergunto a vocês, como eu falei, pensa fora da caixinha agora.
será que esse movimento ele mais beneficia a coluna dos seus clientes? Ou será que ele gera grandes riscos feitos assim a longo prazo? O que você acha? Cuidado, como eu falei, não quero que você responda simplesmente da boca para fora, como se, né, eu acho que, não, isso é bom porque estou treinando meus músculos abdominais. Eu sei que, pensando no músculo abdominal em si, o exercício pode ser bom, mas eu falei para a coluna. Será que esse movimento repetitivo, e veja só, a gente faz o quê? 3 de 20, 4 de 25, na verdade, será que esse movimento repetitivo ele pode estar influenciando esse número de aumento de dores nas costas a nível mundial? Só um questionamento para a gente pensar sobre isso. O que eu acho atualmente? Eu vou falar para vocês que há mais ou menos 2 anos eu não tenho feito mais exercícios de flexão da minha coluna. Por quê? Estou falando aqui agora com vocês, estou percebendo que já aqui na cadeira eu já flexionei um pouquinho a minha região lombar. É provável que vocês aí que estão todos deitados, acomodados, de repente está no carro, no ônibus, esteja também com a sua lombar levemente fletida, retificada. Assim, ao invés de estar com ela com essa postura neutra, a sua lombar deu uma retificadinha assim, para você estar aí deitado, na cama, no sofá. Ok. Só que você já percebeu que a gente fica nessa postura durante muito tempo do dia, às vezes muitas horas, sentado na frente do computador, assistindo Netflix, no sofá e por aí vai. Essa é uma postura muito comum do nosso dia a dia. Aí você chega na academia e o seu cliente, vamos pensar no seu cliente, né? Porque, não, eu sou personal, fico muito tempo em pé. Então tá, o seu cliente que fica muitas horas no computador, fica 8 horas no computador, pega o carro, a mesma coisa, fica nessa má postura no carro, chega na academia, o primeiro exercício que ele vai fazer é qual? Deita no chão e faz mais esse movimento. Olha lá, então ele está deitado e fica fazendo mais esse movimento. Retifica, retifica. Será que esse movimento é realmente um movimento adequado? Será que esse movimento é um movimento benéfico? Tenho muitas minhas dúvidas em relação a isso. Tá? E, particularmente, o que eu tenho feito não tenho feito mais esse tipo de movimento, nem para mim, nem para os meus clientes, como eu tenho falado, e tenho indicado para que todo mundo não faça ele também. Mas, André, alguns vão me perguntar, né? Óbvio, né? Já sei. André, e qual que é tem uma dúvida? Tá. E, André, qual que é como que eu vou ficar em relação ao tanquinho, se é estético? Vamos lá. Meu objetivo é estético. O meu cliente também. Ele quer melhorar a estética do abdômen dele, quer ficar com o tanquinho. Vamos lá. Pessoal, tem como você ficar com um tanquinho? Você pode ter um músculo dessa grossura. Se você tiver uma camada de bacon dessa grossura também em cima do seu tanquinho, vai aparecer tanquinho? Não vai, é claro que não. O que acontece é que tanquinho, ele está intimamente relacionado com a sua alimentação. Não adianta nada você fazer 1 milhão de abdominais e comer, né, igual um porco aí, que é óbvio que o tanquinho nunca vai aparecer. Você vai ter o bacon do porco ainda, inclusive, na sua barriga. Não tem como você fazer isso. Então, beleza, tanquinho é muito mais alimentação, né? Fortalecimento. Professor, mas como é que eu vou fortalecer então o meu abdômen? Vamos lá, a gente está falando de fortalecimento através de movimentos estáveis, isometrias principalmente. Professor, mas isometria adianta? Será que gera um fortalecimento? Pergunto vocês. Acredito que a maioria de todos vocês que estão me assistindo indicam fazer pranchas. Na verdade, prancha isométrica. A prancha funciona? A prancha fortalece os músculos abdominais e lombares? Sim. Então o que nós precisamos fazer? Esse é um bom movimento para você fortalecer essa região. Inclusive o próprio Stuart McGill, e como eu estou falando, isso eu estou falando, é um estudioso aí de anos, né, sobre essa questão. Ele fala, olha, na opinião dele, esses são os melhores exercícios. Inclusive, se você continuar assistindo aquele vídeo, você vai ver que ele fala para fazer prancha lateral, né, outros movimentos ali que são bastante interessantes. Ok? Deixa eu ver aqui qual foi a pergunta. A dúvida do Fernando Rezende. Isso. Professor, então, o abdominal comum, a flexão do tronco, não é recomendado devido a movimentos repetitivos? É basicamente isso que eu estou querendo dizer, Fernando. E eu sei que alguns vão falar assim, mas peraí, gente. Então, assim,
Alguns vão falar assim, mas professor, eu faço um esporte que precisa de movimento da coluna, de flexão da coluna. Né? Inclusive, eu já tive alunos de jiu-jitsu, né? E falar, pô, professor, mas como é que eu vou me defender a não ser com, né, com essa posição mais encolhida da coluna, infletida, para se proteger, obviamente, das alavancas, que são muito as estratégias do próprio jiu-jitsu. Realmente. Então, aí a gente tem riscos e benefícios. Né? Eu sempre falo dessa questão. Qual que é o benefício de você fazer jiu-jitsu? Nossa, eu me sinto muito bem, me desestressa. Ótimo. Então, se o benefício é muito alto, de repente, o risco de você machucar sua coluna pode ser mais baixo perante esse benefício todo que você tem, não é verdade? Exercício é isso, gente. Não tem como você falar para isso é bom, para isso não é. Depende de cada um, depende do dia a dia de cada um. Agora, sobre sua pergunta, movimentos repetitivos, é basicamente isso. Digamos assim, eu prefiro cuidar da minha coluna acima de esportes assim que eu vou fazer diariamente. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro, já que muitas vezes eu também sento no sofá com má postura para assistir os seriados do Netflix, eu preciso de outra maneira compensar os movimentos que eu estou fazendo. Então, ao invés de eu fazer movimentos repetitivos de flexão, eu prefiro estabilizar a minha coluna. É basicamente isso que eu estou falando para vocês. Isso é o que eu tenho estudado há anos. Há 2 anos eu não faço mais as flexões de coluna. Eu vou confessar para vocês que estou super bem. Ah, professor, você tem tanquinho? Como eu falei para vocês, eu prefiro comer algumas porcarias. Eu gosto muito de chocolate. Então, assim, eu não estou bem. Eu me sinto bem como eu estou. Mas eu sei que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu precisaria, sem dúvida nenhuma, ajustar a minha alimentação. Ok? Vamos ver aqui só mais umas perguntinhas aqui e já dou continuidade. A maioria das pessoas que treinam em casa assistindo vídeos no YouTube, como uma referência, executam esses exercícios. Exatamente, nas academias também. E é muito comum. Acredito que tem uma relação que seja pequena, uma relação de dor, né, nesse caso, de lesão. Eu confesso para vocês que eu estou mudando essa minha estratégia, tá, de pensar. Quando são os exercícios do método Pilates que exigem muita extensão, quando a gente for falar de extensão, daqui a pouquinho eu vou falar, tá, Bárbara? Flexão também tem no método Pilates. Atenção que muitas vezes no próprio método Pilates não tem grandes sobrecargas, né? Você faz um movimento de flexão e extensão com mobilidade da coluna. Acabei de falar para vocês. Eu vou movimentar a minha coluna, porém eu não vou sobrecarregá-la e ficar movimentando. E essa sobrecarga pode ser uma intensidade alta ou um volume, né? Grandes repetições. Entendido? Então, você pode fazer esse meio a meio, como eu estou falando para vocês. Ou a ideia aqui é a gente abrir um pouco a nossa cabeça, tá, pessoal? A gente está aqui para aprender, inclusive estou passando os artigos para vocês, os vídeos para que vocês também possam estar por dentro, estudando cada vez mais. E aí vocês começam também de repente, incluir mais exercícios, como eu estou falando, pensar um pouco mais nessa neutralidade, estudar sobre o disco intervertebral, como eu tenho feito, começa a perceber isso também. Vamos lá. O exercício rodinha, a Tati falou ali, já vou ver se ele é perigoso para a coluna. Então, ela já perguntou, ou rodinha, será que esse é um exercício perigoso para a coluna? Como que eu consigo administrar essa pergunta, Tati? Seguinte, você está fazendo um movimento lá na rodinha. A sua coluna está neutra e estável, você tem um core fortalecido. A gente já vai chegar aqui nessa parte do core e para saber se você do bracing abdominal para você estabilizar. Se você está conseguindo fazer isso, até se você está fazendo isso, ok. Até o momento que você consegue manter essa postura, ótimo, é um bom movimento. Então, assim, eu não posso dizer que o exercício é ruim ou não. O que você vai ter que identificar é você, enquanto profissional, identificar para você ou para o seu aluno se vocês têm essa capacidade de manutenção da coluna durante todo o movimento. Ok? E por último aqui, para a gente dar continuidade, o que fazer para obter uma regeneração do disco? Vou te falar desde uma coisa. Você precisa evitar desgastar mais o seu disco. Porque eu não quero te dar essa notícia, não quero ser eu te dar essa notícia, mas a regeneração do disco ela é praticamente impossível. Tá? Ela não acontece assim, mas eu tomo condroitina, professor, eu tomo glucosamina, tal. O que nós temos visto, a ciência tem nos mostrado, que isso ele dá uma lubrificada na sua cartilagem, mas ela não faz uma regeneração da sua cartilagem, tá bom?
E vamos para o último aqui, eu já dou continuidade também. Mas em relação a esse desgaste por exercício repetitivo, seria errado pensar que durante os exercícios de força aprendemos como realizar essa ativação do core, transverso do abdômen, de forma correta, já não dá o resultado esperado do abdômen? Sim, vamos visualizar aqui agora na sequência, tá? Bom, eu não falei isso para vocês, pessoal, a minha proposta aqui é a gente tentar levar até 22h30, tá? Então eu vou precisar acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir nessa 1h30 falar sobre tudo, ok? Então o que é como que eu gosto de fazer uma ativação do core e proteger a sua coluna? Através do bracing, o bracing abdominal. Aqui tem mais um link, olha, que você pode observar. E você aqui tem um link que vai te levar por um artigo sobre o bracing, né? Essa importância ou uma das possibilidades de ativação que gera um bom resultado para a estabilização da coluna, né? E o que esse bracing abdominal vai fazer? Ele vai fazer aqui, olha, um fortalecimento do reto do abdômen, um dos músculos do core. Como que é o fortalecimento do reto do abdômen? Observe aqui na imagem, pessoal, que o reto do abdômen, e escute o nome também dos músculos, né? Reto do abdômen, porque ele é reto em direção ao seu corpo. Né? O seu corpo está aí, por exemplo, nesse caso aqui na vertical, o seu músculo ele também é reto, ele também está na vertical. Ou seja, ele está preso ali, costela e pubis, a única coisa que ele faz é uma contração, então ele aproxima a sua costela do seu pubis. Então eu vou querer, dentro do bracing abdominal, ativar esse músculo. Como que eu faço? Todo mundo está aí, eu prefiro que vocês mantenham uma melhor postura. A única coisa que eu quero é que você faça aquilo que está escrito ali, ó, derreter ou murchar a sua coluna, perdão, as suas costelas. Então, enche o pulmão, enche, solta, murcha ou derrete as costelas, ó. Uma expiração forçada. Essa expiração forçada, essa necessidade de empurrar as costelas para baixo, quem faz é o reto do abdômen. Ok? Vamos aqui. Mais para baixo agora. Oblíquos. Qual que é a dica que eu dou para oblíquos? E que está aqui em verdinho, aqui vocês podem observar. Fechar as costelas. A mesma coisa, pessoal. Vocês estão me vendo quase aqui. Eu quero que vocês mantenham assim a mão também na caixa torácica. Vai encher bem o pulmão. E vai ter intenção de fechar as costelas. Olha. Como se quisesse também encostar, pressionar o externo, diminuir o tamanho da caixa torácica. O que eu faço com isso? Uma contração dos oblíquos e reto abdominal junto, né, que vai derreter. Então eu falo derreter e fechar costelas para o meu cliente. Quando você vai falar isso, professor? Seja num agachamento, seja numa prancha. Então ele está na prancha, daí muitas vezes você começa a ver a costela dele saltada, né? Você vê a pontinha da costela saltada. O que eu peço para ele? Não, se está saltada, essa ativação não está sendo bem eficiente. Eu preciso que ele derreta. Então eu vou pedir para ele derreter, fechar costelas. Ok? Os eretores da coluna, você pode observar que no momento que você faz essa intenção de contração, essa contração forçada, os seus eretores, ilho costal, espinhal, longuíssimo, esses eretores, inclusive até o quadrado lombar, eles se contraem para não deixar o seu tronco fletir. Então, quando você faz essa expiração forçada, fecha e derrete a costela, os seus eretores se contraem. Ou seja, o que você está criando aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, nesse momento com a minha coluna, você está criando aqui uma caixa de contenção, o famoso core, o famoso powerhouse. Eu crio uma caixa aqui, olha, músculos resistentes aqui na parte interior, músculos resistentes na parte posterior, e que vão gerar compressão na minha coluna para estabilizá-la. Eu preciso que esses músculos que tenham essa direção gerem compressão na minha coluna. Ah, mas essa compressão pode ser ruim, professor. Não necessariamente, nesse caso ela vai ser uma compressão para estabilizar a sua coluna, e ela precisa para fazer isso, e para estabilizar. Observe que onde está aqui onde eu estou fazendo compressão, ela não balança, e aqui em cima, diferentemente, obviamente, que essa parte ela fica mais instável. Os eretores da coluna, e por último, eu tenho aqui então o meu transverso do abdômen.
Ok? Transverso do abdômen, pelo próprio nome já diz, ali está a imagem, ele tem direção transversa, ou seja, ele puxa seu umbigo levemente para dentro. Geral. Como que eu vou fazer essa contração? E aí vai para todos os exercícios, atenção, para todos os exercícios. Vou fazer a rodinha, vou fazer uma prancha, vou colocar o cotovelo na bola, vou fazer uma prancha lateral, vou fazer um agachamento onde eu preciso de uma estabilização do corpo para conseguir proteger a minha coluna. Eu vou usar exatamente isso que eu falei aqui para vocês. Eu falo para o meu cliente fechar as costelas, derreter as costelas, umbigo levemente para dentro, não é para ele colocar o umbigo nas costas, porque se ele colocar o umbigo nas costas, ele desativa os músculos aqui, reto abdominal e oblíquos, pode fazer para você observar. Né? Se você puxa o umbigo lá nas costas, você precisa relaxar esses músculos do seu abdômen. Faça para você entender, só fazendo para que você perceba isso. Então é puxar o umbigo levemente para dentro e aí os eretores também estão contraídos. Dessa maneira, o que eu fiz? Criei uma contenção para minha coluna. Quando que eu vou fazer isso, professor? Quando você for fazer qualquer coisa que exija estabilidade, que você coloque sobrecarga nessa estrutura para você manter a saúde dos seus discos intervertebrais. É isso que eu tenho feito e isso tem me dado muito, muito resultado. Ok? É isso que eu estou falando para vocês. Agora, alguns de vocês me falaram ali agora há pouco sobre hiperextensões. Então veja só, assim como a gente fica muito tempo em flexão da coluna, um dos exercícios mais importantes para serem feitos como compensação desses movimentos exagerados de flexão da coluna, um movimento muito importante para ser feito são os movimentos de extensão. Então, o que nós temos aqui? Olha só, movimentos de extensão da coluna. E eu tenho até aqui em cima, perdão, eu passei aqui, olha, aqui tem mais um link, observe esse link aqui. Então, hiperextensões controladas da coluna, mobilizando com qualidade. Observe, mobilizando com qualidade. Eu não vou simplesmente pedir para o meu aluno fazer a hiperextensão ou a extensão sem controle nenhum. Porque o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo que ele faça a extensão, observe aqui então, a extensão da coluna controlada. Por que eu estou pedindo para ele fazer isso? Porque ele fica o dia inteiro assim, ó. Ele fica o dia inteiro com a coluna desse jeito, acabei de falar, sentado no carro, sentado no escritório, tudo mais. O que eu vou precisar fazer agora? Controlar e fazer essas extensões, ó. Isso aqui vai dar um alívio muito bacana na coluna do seu cliente. Como que a gente vai fazer? E aqui eu dou todas as minhas dicas. Eu listei aqui, ó, essa aqui, ó, hiperextensão em decúbito ventral, tá aí mostrando para vocês, nesses 6 pontos que aqui estão. Quem quiser fazer, deita agora aí no chão, não precisa aparecer. Eu não estou mais olhando vocês, né? Agora eu estou olhando aqui o e-book para conseguir acompanhar. Então, deita no chão, fica de barriga para baixo, que eu vou ensinar para vocês o que eu tenho feito com os meus clientes e que a grande maioria, depois que termina esse movimento, fala assim, cara, que alívio na minha coluna. Por quê? Você está fazendo um movimento oposto do que você está muito no dia a dia, que é o movimento de flexão. E lembrem-se que o movimento de flexão, olha que maravilha isso aqui que eu tenho para vocês, eu nem tinha mostrado isso aqui ainda. Movimentos de flexão e compressão são os movimentos que mais geram riscos de... Dá uma olhada lá, vamos ver se vocês vão conseguir ver ali. Deixa eu ver se você está conseguindo ver lá. Mais ou menos. Ó. Estão vendo que apareceu ali? Hérnia de disco. Como é que aparecem as hérnias de disco e para onde elas são na maioria das vezes? Elas são posteriores. Inclusive, ela cutuca lá a medula, as raízes nervosas. Então, como é que elas aparecem? Com movimentos de flexão, não é assim ainda que as pessoas travam ou que sente dor na coluna? Vai pegar alguma coisa aqui, foi pegar alguma coisa no chão, com a coluna fletida em C, faz esse movimento assim, com um movimento sem estar atento ao movimento, e aí você faz força com a coluna fletida. Olha o risco que você tem. Coluna fletida. Fez isso, sobrecarregou ela, é quando a maioria das pessoas se queixam de dores. Então o que a gente precisa fazer? Evitar o que eu tenho feito, como eu tenho falado. Evitado. Eu evito esses movimentos de flexão e grande sobrecarga, já que
a gente acaba fazendo isso também, às vezes até sem estar muito atentos. Vamos lá, vamos para o movimento de hiperextensão da coluna. E esses 6 pontos que aqui estão, eu vou passar agora ele para vocês. Quem quiser faz agora aí deitado no chão, porque vai sentir o que eu estou falando, porque agora eu vou dando orientações, tá? Ok? Bom, a intenção, número 1 ali, intenção de aproximar as pernas, fazer uma adução. Então, intencione como se você quisesse, né, em decúbito ventral, você está deitado lá. Então, bom, a primeira coisa, você vai colocar as suas mãos aqui, ó, levemente assim, acima da cabeça. Ó, deixa eu ver aqui se eu estou bem no vídeo ali. Sim, aqui assim, ó, mais ou menos nessa posição, deitado com a barriga para baixo, mãos aqui nessa posição. E aí você faz uma intenção de aproximar as pernas, ou seja, uma adução, né, de quadril. Como forma também de ativar isometricamente os seus antagonistas. Você vai também ativar o seu glúteo médio. Você intenciona fechar as suas pernas e, na sequência, o seu glúteo médio também precisa ser ativado. Ok? Número 2. Também para estabilizar a pelve no solo, o aluno é instruído a contrair o glúteo máximo com a intenção de estreitar o quadril e empurrar a crista ilíaca para baixo contra o solo. Então vamos lá. O que é para você fazer? Imaginar que a sua crista ilíaca precisa ficar encostada no solo. Empurra ela no solo, a sua crista ilíaca, ok? E contrai o glúteo. Para algumas pessoas, para a maioria das vezes mulheres, para alguns homens aí também, né? Tá na moda isso, o homem usa saia também. O que eu falo? Quando tá com aquela saia justa, a ideia é que contraia bastante o glúteo. É como se tivesse uma saia justa contraindo a sua pelve. Essa que é a ideia, beleza? Então, contrai bem o glúteo e empurra a crista ilíaca no solo. Beleza. Número 3. Inicia o movimento de extensão. Só depois disso você vai iniciar a extensão. Então, você começa aí agora a fazer a extensão da coluna com as mãos apoiadas no solo e vai empurrando, empurrando, empurrando cerca de 10 segundos nessa fase aí concêntrica e 10 segundos na fase excêntrica. É muito comum os alunos aproximar os ombros das orelhas. Então, assim, olha, já estou falando aqui agora para vocês. 10 segundos para subir. Então, vamos lá. Aqueles que estão fazendo intenção de fechar as pernas, glúteo médio para abri-las, glúteo máximo também estreitando o quadril, empurrando a crista ilíaca contra o solo, vai empurrando as suas mãos e crescendo. A cabeça cresce, as orelhas distante dos ombros, cabeça cresce, vai empurrando até a sua crista ilíaca continuar no solo. Crista ilíaca no solo. E você vai empurrando, 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 fazendo o máximo de extensão da sua coluna. Cabeça distante, escápulas para baixo, ombros para baixo, cresce. Extensão sem precisar fazer também uma hiperextensão da sua região cervical. É como se algo estivesse puxando você pela cabeça e retorna lentamente. Entenda a quantidade de orientação que eu acabei de passar para vocês, porque não é para você simplesmente chegar para o seu cliente e falar para ele deitar no solo e empurrar o tronco para cima e descer o tronco, que aí ele vai sair pior do que ele chegou. Então, vários movimentos. Sabe por que eu falo tudo isso? E aqueles que já me escutaram, vou repetir aqui praticamente a minha missão de vida, minha missão na minha profissão, que é valorizar a nossa profissão e mostrar a importância de nós profissionais da saúde diante da sociedade. Porque observe que você pode simplesmente falar para o teu cliente, sobe o tronco, desce o tronco, ou qualquer outro profissional, mediano, qualquer um pode falar, eu vi que é só você subir e descer o tronco. Não é só isso. A importância do profissional de conseguir interpretar tudo o que está acontecendo e de passar boas orientações. Você é o que há de mais importante para o tratamento da coluna dos seus clientes. Ok? Esses movimentos, quanto você faz mais ou menos, professor? Eu faço mais ou menos uns 6, 5 movimentos, porque eles são muito demorados. Então, se eu fizer 3 de 15, acabou a aula, né? Então, eu faço alguns movimentos. Quando você faz eles também? Se a pessoa já chega com um pouco de dor, eu faço no início da aula. Senão, eu dou ênfase nesse movimento até mais no final, porque ele é um movimento que alivia. Vocês podem me falar aí também, aqueles que acharam que aliviou, alguma coisa assim. Pode falar que aliviou, que é bom aí pra gente também perceber que vocês estão se sentindo bem. Ok? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui praticamente perto do fim. Aqui eu tenho as patologias mais comuns, né? Como uma protusão discal,
Observe que a protusão discal, ela não gerou uma hérnia ainda, né? Esse núcleo pulposo, onde eu estou passando aqui o meu mouse, observe que o núcleo pulposo, ele ainda continua contido. Isso é uma protusão. O que é uma hérnia? É quando o núcleo, aqui, ó, extravasou, ok? Aqui ele está fora já do ânulo fibroso, que é essa estrutura mais externa. Então, aqui tem a estenose, que é um estreitamento do canal, e a osteofitose, os osteófitos, que são os bicos de papagaio, que são estruturas ali na coluna também, ósseas, que a coluna tenta se proteger e cria uma parte óssea a mais. Obviamente que essa parte óssea a mais, ela gera também uma complicação. Basicamente isso. Está aqui todas as explicações, depois vocês podem ler com mais calma e também se relembrarem de tudo isso aí que nós estamos falando. Ok? Bom, eu vi que tem aqui algumas perguntas. Deixa eu já vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu achei aqui, Júnior. Mas em relação a esse desgaste por exercício repetitivo, seria errado pensar que durante os exercícios de força, esse aqui é o último que eu li, né? Sou carteiro, isso será impossível. Minha lesão é decorrente disso. Realmente, se você trabalha mas depende, né? O carteiro ele passa muito tempo em pé. A questão é tentar manter no máximo a postura, né? Inclusive assim, se vai colocar sobrecarga nos ombros, por exemplo, é óbvio que a ideia é que a sua estrutura da coluna esteja mantida neutra. Por quê? Absorve toda a sobrecarga aplicada sobre ela. Não é verdade? A gente já acabamos de falar sobre isso. Quanto ao abdominal infra, vamos lá. Então, o Wallace, né? O Wallace perguntou aí, abdominal infra. O que a gente acaba fazendo, então, no abdominal infra? Eu faço abdominal infra, na verdade eu faço qualquer movimento, como eu acabei de mencionar a todos vocês. Eu faço qualquer movimento, portanto, entretanto, eu não permito que... Deixa eu apagar aqui só. Eu não permito que a minha coluna faça movimentos. Então, se você quer fazer o movimento de infra, que é aquele com a perna, né? Então a gente desce a perna, sobe a perna. A única coisa que eu peço para vocês o movimento de infra, o seu abdômen não faz o movimento da perna. Então, se você quiser subir e descer a perna, você sobe e desce a sua coxa, faz a flexão de quadril e a extensão de quadril. Porém, a única coisa que eu falo para o meu cliente, uma dica bem bacana, eu falo para ele colocar a mão aqui, está aparecendo aqui na tela para vocês, eu falo para ele colocar a mão aqui na região lombar, assim mesmo, e ele sentir a pressão que a lombar dele está fazendo na mão. Quando ele vem trazendo a perna para cima, é exatamente essa dica que eu dou, tá, pessoal? Então ele está com a mão aqui na lombar e vem trazendo a perna para cima. No momento que a perna está chegando mais alto e a coluna dele começa a retificar porque o quadril começa a girar junto, é o momento que eu vou parar o exercício. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu já não estou mais treinando somente o abdômen. Eu estou fazendo força com outros músculos aqui também. Inclusive, né, durante todo esse movimento, você faz força com o reto femoral, o ilho psoas, para fazer um movimento com os membros inferiores. Mas aí você começa a gerar um risco a mais para a coluna, que, na minha opinião, é desnecessário. Então, eu estabilizo o abdômen e faço movimento com as pernas. Ok? O Davi aqui falou que vai ter que sair, vai ficar gravado, a gente vai passar para vocês. A gente passa para vocês a live. Amanhã a gente passa o link para vocês. Vamos lá, o exercício denominado VACUM, né? O vácuo abdominal, o Yan Li perguntou ali. É ótimo para o abdominal transverso, ele é bom também. Né? O transverso, como eu falei para vocês, ele puxa o umbigo para dentro. Então, qualquer movimento que você pense que você precisa puxar o umbigo para dentro, você vai estar ativando o seu transverso do abdômen. Mas cuidado, somente o seu transverso não dá, escuta o que eu estou te falando, somente o seu transverso, somente você falar para o teu cliente, puxa o umbigo em direção à coluna ou encosta o umbigo na coluna,
não traz a segurança necessária para a coluna dele. Você precisa fazer o bracing abdominal, como eu tinha mencionado anteriormente, para ativar a camada anterior e a camada posterior da sua coluna, para que você consiga dar saúde para essa articulação. Ok? Entendido? Por isso o Pilates bem orientado é maravilhoso, com certeza, né? A gente faz isso. Então lembre-se, né? Posso movimentar a minha coluna no Pilates ou na musculação, em qualquer lugar, né? Então não faço essa diferenciação. Pode e deve. Quando você passa a colocar uma sobrecarga maior, a minha sugestão é estabilize através do bracing abdominal. Quem tem hiperlordose, é recomendado fazer a hiperextensão? Pode também. Tá? Cuidado que a gente muitas vezes diagnostica a hiperlordose em alguns dos nossos clientes. Na verdade, eles não têm uma massa muscular grande na região lombar, ou um glúteo grande também, e a gente acaba achando. Mas pode também, não tem problema nenhum, que você vai estar mobilizando. Você entende que essa hiperextensão que eu fiz ali, que eu fui ensinando vocês, é para mobilizar. Ok? E isso vai fazer um movimento contrário a esse movimento que a gente fica muito em flexão da coluna durante o nosso dia a dia. Importância do alongamento dos músculos na cadeia posterior, muito importante, porque, por exemplo, posterior aqui, até eu pensando na questão dos meus isquiosurais, isquiotibiais, se esses músculos eles estão muito encurtados, eles acabam, como eles estão, obviamente, presos aqui no seu isquio, eles acabam, se você está fazendo algum movimento de pegar um objeto no chão, por exemplo, ele puxa, ele sustenta aqui a sua pelve e aí você vai ter que fazer esse movimento com a coluna lombar. Então você precisa ter um bom alongamento deles para que você consiga também movimentar mais a sua coluna sem precisar que ela faça essa flexão. Ok? Professor, você usa alongamento com seus alunos? A Tati me perguntou. Vou responder uma questão bem pessoal. Eu não sou muito fã de alongamentos, tá? Eu uso em alguns momentos, bem reduzidos, mas eu uso, só que isso é um tema para umas 3 horas de live, não vai dar para falar sobre isso. Mas eu acho bastante interessante. Se você não conhece outras técnicas, o alongamento é uma boa técnica. É assim que eu penso, ok? Isso, crescimento axial, quando a gente está fazendo, a Ariane que falou para mim exatamente, crescimento axial quando a gente está fazendo alguns movimentos de extensão. Quando o aluno apresenta dor relacionada ao nervo ciático, qual exercício pode aliviar essa dor? Veja, quem perguntou? A Tati. Tati, veja que esse mesmo movimento que eu ensinei agora para vocês de hiperextensão, ele pode ser muito confortável, inclusive, para essas pessoas. Mas é claro que você é a pessoa mais importante. Não só você, a Tati, como todos que estão me assistindo, são as pessoas mais importantes para que vocês façam um bom trabalho com seus clientes. Somente vocês, fazendo essa orientação, estando próximo, vocês vão conseguir fazer essas orientações. É óbvio que não vai ser essa dica da hiperextensão, ela não é geral. Para alguns clientes você vai fazer, eles vão sentir dor. Mas o que eu tenho percebido é que nas compressões que são causadas aí por uma hernia de disco, uma protusão discal, esse movimento de extensão ele tem gerado bastante alívio entre os meus clientes. Depois que eu faço isso, é como se eu estivesse reposicionando o disco dele numa posição, né, que você fica no dia a dia, você fica em flexão. Então, depois que eu reposicionei na extensão, o que eu vou fazer? Vou estabilizar. Aí eu estabilizo o meu core e eu ensino o meu aluno como estabilizar e como transferir esse conhecimento para o dia a dia. Observe que não vai ser você fazendo 3 movimentos, 3 séries de 20 repetições, de 20 segundos, de qualquer coisa que você queira, que vai salvar a coluna do seu aluno. Ele precisa cuidar da coluna dele durante o dia a dia, ou seja, quando ele vai pegar alguma coisa pesada, inclusive, muitas vezes, aqueles nossos clientes que têm filhos, vai pegar o filho no chão, né? Filho quer, eu quero colo, papai. O que você faz? Na minha opinião, e aqui vai uma dica de ouro para vocês também, na minha opinião, o melhor exercício para vocês ensinarem para os alunos de vocês é o exercício de terra ou deadlift, para ele transferir esse conhecimento para o dia a dia. Atenção, vou repetir mais uma vez. O movimento, para mim, mais importante, que vai evitar o máximo
de dores lombares durante a vida é você ensinar o movimento de terra ou deadlift, né? Mesma coisa, mesmo exercício, para que eles transfiram esse movimento para o dia a dia deles e que aí sim eles façam esse movimento no dia a dia que gere saúde para a coluna, ok? Aqueles que não sabem qual que é esse movimento, vai ter que buscar ir atrás, vai ter que correr atrás de aulas desse tipo, ok? Já respondi essa daqui. Você falou que as pessoas passam grande parte do dia a dia com a coluna em flexão e extensão, vai dar um alívio, exatamente. Mas como seria uma pessoa que tem uma lordose acentuada e passa grande parte do seu dia em extensão? A questão é justamente essa, assim, poucas pessoas têm esse padrão, tá? Porque para ficar o dia a dia em extensão, eu tenho que ficar assim, como se eu estivesse falando com vocês aqui nessa posição que eu estou agora. Olha. Aqui eu estou em extensão da minha lombar. A maioria das vezes a pessoa acaba desabando e a coluna fica em flexão, por mais que ela já tenha uma hiperlordose. Então você pode, obviamente, se essa hiperlordose é diagnosticada, relaxar os músculos, alongar os músculos dorsais, né, todos esses músculos da cadeia posterior, e mobilizar essa coluna. Mobilizar pode ser em extensão, pode ser em extensão, pode ser em flexão, pode, flexão também, enrolando, pode também. Sobrecarregou, estabiliza. É assim que eu penso, com uma leve redução da região lombar. Vamos aqui, continuando para as últimas aqui, porque a gente já está nos finalmente. Quando o aluno apresenta algum problema relacionado com o pino na coluna, é possível atuar de forma normal? Não, porque nesse caso o pino realmente vai fixar. Imagina que então ele tem um pino aqui, por exemplo, nessas vértebras aqui que estão nas minhas mãos, e obviamente que ele não vai ter movimento nessa região aqui, nesse disco, vai ter só daqui para cima. O que ele precisa? Estabilizar. Por que ele precisa estabilizar? Porque se ele movimentar muito a de cima, tentar recompor o movimento através apenas da vértebra de cima, ele vai lesionar a de cima. Porque se ele tem um pino na de baixo, é provável que ele já tenha uma lesão aqui. E aí ele vai fazer uma lesão na de cima, caso ele não estabilize, mobilize com cuidado, com orientação e estabilize na hora certa. Nervo ciático, já falei isso para vocês. Pessoas com escoliose. Bom, como que eu penso da escoliose, então, Pedro? Como que eu penso sobre escoliose? A escoliose, ela muitas vezes, ela está relacionada à estrutura óssea. Então, você tem uma estrutura óssea, como se fosse assim, olha, eu vou construir uma escoliose aqui na minha coluna agora. Você tem um lado desse disco, como se fosse um pouquinho mais alto. O que a sua coluna vai fazer? Entortar para cá. Só que você não vai ficar assim, né, andando na diagonal. Então, o que você faz? Volta com essa parte para cá. E aí você também não vai ficar assim e retorna para cá. Ou seja, você fez aqui, acabei de construir aqui para vocês, uma escoliose. Nesse caso, quem me perguntou mesmo foi o Pedro. Nesse caso, Pedro e todos que me assistem, você não tem o que fazer. Por quê? Porque ela é da estrutura. Então, se você percebe e pergunta para essa pessoa se desde criança ela já tem esse tipo de estrutura já em S, né? Aí não é o S natural da coluna, né? O S olhando nesse plano frontal, que não seria o ideal, você, obviamente, que você não consegue recompor essa estrutura. Né? Aí se é em casos muito severos, dá para você colocar uma haste e tal, mas se não foi o caso, vou falar para vocês que o que eu tenho estudado e visto, sabe o que é? Estabilize a sua coluna. Que eu escutei de outros professores, inclusive no ano que vem, vou fazer um curso em São Paulo, do próprio Stuart McGill também, e a ideia é justamente essa, estabilizar a coluna. Estabiliza a coluna até nesses casos de escoliose, visto que a gente não vai conseguir recompor a estrutura óssea, né? Isso fica impossível. Vamos lá, Jane, agora, pessoas cifóticas, o que acha de alongar primeiro a região do abdômen antes de começar a ativá-lo? Eu acho que é uma estratégia. Tem alguns artigos que mostram isso, acho que serve como uma variação. Acho bacana. Tati agora, dizendo que é minha fã. Muito obrigado, Tati. Super valorizo a nossa profissão, obrigado. É isso mesmo que eu tenho tentado fazer. E agora, por último aqui, Vinícius, eu ensinei minha mãe a fazer deadlift com um saco de arroz, muito bom. E ela tem hernia L6.
Fiquei na dúvida entre L5 e S1 ali, né, nas últimas vértebras. Fiquei na dúvida como vou fortalecer o abdômen reto sem fazer flexão de tronco. Só fazendo isometria? Vinícius, como eu falei para vocês desde o começo, está no momento que a gente precisa abrir um pouco a nossa mente. Eu peço que eu possa expor um pouco a minha opinião para vocês nesse momento. Tenho aqui vários materiais, estou entregando artigos científicos a todos vocês e a minha orientação é: façam isometrias, tá? Deem prioridade para as isometrias. Quando você começar a se sentir bem, porque eu demorei também para fazer isso, tá, gente? Eu não, assim, não estou aqui para criticar quem faz os movimentos de flexão e extensão da coluna com grandes sobrecargas. Mas eu demorei também para deixar de fazer o abdominal que a gente está há anos fazendo, que está há anos na academia. Eu sei que não é fácil. Aqui agora. Alô? Sim? Estamos escutando agora, né, pessoal? Ah, agora sim. Pronto. Desculpa, pessoal. Deve ter dado algum probleminha aqui. Continuando o que eu estava falando, peço perdão a todos. Como eu estava falando, é um momento que a gente precisa repensar um pouco as nossas práticas. Não estou falando que eu estou certo, que eu estou errado. Eu demorei muito para conseguir fazer isso. Mas nos últimos 2 anos eu só tenho feito isometrias e a gente começa a trabalhar, a pensar como vou fazer isometrias diferentes, como vou dar intensidades diferentes, e fica aí a minha sugestão para vocês. Estudem mais as isometrias, como você vai fazer para gerar dificuldade com a coluna neutra. Né? Imagine que não precisa estar em isometria os braços, as pernas, o joelho, não. A coluna, e aí você movimenta o restante. Ok? Bom, vou responder aqui a última pergunta aqui da Jânia. O que acha da rotação de quadril em plano da prancha para ativação dos oblíquos? Jânia, eu vou ser sincero com você mais uma vez. Eu tenho estudado também bastante ativação muscular, inclusive eu tenho e comprei já há algum tempo, tenho estudado cada vez mais exercícios, tenho estudado ativação muscular, eu tenho um eletromiógrafo, e eu tenho percebido que os oblíquos, eles geram grandíssima ativação. Por exemplo, no próprio exercício de rodinha, que foi comentado agora há pouco, o que eu acho? Exercício de rodinha é um exercício ótimo para oblíquos. Pô, professor, mas o oblíquo não precisa fazer esse movimento, mas ele estabiliza toda essa região. Se você colocar um eletrodo ou pegar artigos que avaliaram o músculo oblíquo, você fazendo, por exemplo, rodinha, tem um artigo ótimo de Rafael Scamilla, 2011, se eu não me engano, que ele mostra justamente isso. Você fazendo rodinha, o seu oblíquo tem ativações extraordinárias. Tá? Então, eu prefiro ainda estabilizar. Eu prefiro fazer anti-rotações. Por exemplo, você pegar um cabo do crossover e me puxar para lá e eu segurar aqui o cabo. O que os meus oblíquos vão estar fazendo? Não vão estar deixando com que o meu tronco rode, mas eu vou manter eles em isometria. Ok? Bom, pessoal, prancha lateral, né? Isso que o pessoal está falando aí agora. Para eu finalizar aqui para vocês, para cumprir o nosso horário, eu vou passar aqui por último, veja só o que eu tenho aqui nesse final. É a melhor notícia que eu podia dar para todos vocês. Aqueles que ainda não sabem, eu tenho feito um curso em algumas cidades
chamado Biomechanics Specialist. É uma imersão em biomecânica de 3 dias, sexta, sábado e domingo, das 9 às 5, onde nós estudamos coluna assim, de altíssimo nível. Né? A primeira edição foi aqui em Curitiba, tinha mestres, doutores, assim, o pessoal tem que estudar antes para colocar, para entrar no grupo, para chegar no dia. Eu passo vídeo aula para você também, um curso que eu tenho também anterior para que você se antecipe. E para todos vocês, eu não dou desconto em nenhuma delas, a gente deu desconto, mas para vocês que estão aqui, a gente está disponibilizando 5 cupons com 10% off. A única coisa que precisa é adicionar o meu WhatsApp e pedir esse cupom. Aonde vai ter, professor? Bom, nas grandes capitais fica de fácil acesso para todo mundo, mas os próximos será em março em São Paulo, depois em Recife, Brasília, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e por aí vai. Então, fica minha dica aqui para vocês, os primeiros, inclusive, dependendo da cidade. Porto Alegre também, dependendo da cidade, ainda ganha um esqueleto lá, dependendo se já passou. Porque os 10 primeiros ganham um esqueleto daquele do Joseph, aqueles que me acompanham conhecem aí o Joseph. Aqui estão algumas referências, aqueles que quiserem também, algumas referências ali estão. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Nós estamos com 41 participantes aqui. Acho ótimo isso, essa interação. Quero agradecer muito a todos vocês. Aqueles que quiserem, aproveitem essa opção que eu dei aí, esses 5 cupons aí de 10% de desconto na imersão, em todas essas cidades. E o meu foco, o que eu tenho viajado. Inclusive, fazia 4 meses que eu viajava. Esse próximo final de semana é o primeiro final de semana que eu vou dormir em casa, então estou muito feliz por isso. Mas eu sempre viajo com muito amor pela nossa profissão. Espero que eu esteja ajudando todos vocês. Sempre estou disponível. Aproveitem esse material, consumam esse material, leiam, vão atrás dos artigos, dos vídeos que ali estão. E porque sem dúvida nenhuma, o que faz com que a nossa profissão cresça e apareça somos nós, os profissionais da saúde. Não é exercício, não é máquina, não é método, não é nada. Você é o que há de mais importante. É isso que eu viajo o Brasil inteiro e, graças a Deus, agora vários outros países. Ano que vem eu vou para a Europa, para os Estados Unidos, para o Uruguai e ultrapassando fronteiras para levar esse tipo de informação, mostrar que nós, profissionais, somos o que há de mais importante, né? Seja na sala de musculação, no pilates, treinamento funcional, crossfit, independente. Ok, pessoal? Fica o meu grande abraço a todos vocês. Essa gravação vai ser enviada para vocês. A gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz ali para enviar, para vocês receberem. E fica o meu boa noite e um grande abraço. Espero revê-los em breve. Até mais.